Deixa eu ver o que mais aqui. Uhum. Exatamente. Pronto. Vamos compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Bitcoin é uma dia da praia. Depois a gente vai surfando por várias altcoins aí que vocês forem pedindo, tá? Muito bem, Fofoletes. O negócio é o seguinte. Tivemos uma pequena quedinha no dia 21 e no dia 22 de outubro. O que foi o suficiente para cagar muita gente nas calças, né? Principalmente os iniciantes do mercado cripto. Então o pessoal compra no primeiro dia 68 mil dólares e o negócio cai para 58 e segura. Não, na verdade foi a 60, né? Chegou a 60 mil dólares. E esse vem a ser, na minha opinião, o principal suporte do Bitcoin futuro, tá? Ou seja, essa é a região de preço do Bitcoin que lá no futuro, quando a gente rompeu os 100 mil dólares, né? E o preço começar a cair, ou seja, entrar o inverno cripto ou começar o mercado urso, mercado de baixa, a gente vai servir como principal, na minha opinião, principal suporte, ou seja, onde a região onde as pessoas vão acreditar que é um bom preço de compra de Bitcoin, tá? Então essa é uma região de compra de Bitcoin. Na minha opinião, era uma resistência muito forte que foi rompida. Aliás, muito forte não, né? Porque foi um topo fraco aqui. Aqui foi retestado várias vezes essa região. Serviu como então resistência. A gente rompeu agora e serve agora como principal suporte mais forte. E desse suporte mais forte, a gente acredita que o mercado vai subir, tá? Então, o semanal ele fechou muito bom para o Bitcoin continuar subindo. No gráfico semanal do Bitcoin, da moedinha da praia, nós temos essa barrinha aqui, ó, que geralmente é uma barrinha de topo. Ela, nesse caso aqui, na minha opinião, ela vai ser uma barrinha engana-trouxa, né? Ela vai ser uma barrinha engana-trouxa. Por quê? Por que vai ser uma barrinha engana-trouxa? Porque aqui, no semanal, nós também vemos que rompemos essa região. O preço voltou a testou e rejeitou cair abaixo desse nível aqui. E ele está em forte tendência de alta, ou seja, ele vai capturar essa sombra aqui. Então, o preço do Bitcoin no primeiro momento vai vir buscar novamente 67 mil dólares por unidade, podendo passar, inclusive, ainda nessa semana, tá? Não perdemos nem a região 0,38 de Fibonacci, ou seja, a região que foi testada foi a mais próxima de 0,38, mostrando fortíssima tendência de alta. Estamos acima da região 60 no semanal. Então, nós temos um pivô de alta no semanal, mostrando para nós fortíssima tendência de alta. Ou seja, não tem gente querendo vender bitcoins neste presente momento. Não, os grandes não estão querendo colocar os bitcoins deles a mercado, nem liquidar os seus bitcoins. Então, nós estamos num processo de FOMO violentíssimo, muita alta prevista pela frente, com muita força, né? E a dominância do Bitcoin, e eu até tinha desenhado na última semana, na semana passada, aquilo que eu acredito que pode acontecer com a dominância, né? Então, num primeiro momento, acho que a dominância do Bitcoin pode voltar a subir mais um pouco e testar a média de 8. Esse é um desenho que eu fiz da semana passada. Então, ele ainda não tinha feito esse trajeto aqui. Ele está batendo mais ou menos com exatidão a linha que eu desenhei aqui. Eu vou deixar essa linha aqui salva. Mas eu acredito que a dominância do Bitcoin, ao longo dessa semana de alta, ele pode pegar e começar a subir novamente, né? Então, umas próximas 7 barras aqui de alta para o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin se valorizando perante algumas altcoins. E chegando nesse ponto aqui, acredito que nós vamos ter a altcoin season, que vai ser no início de novembro. Então, mais ou menos aí, dia 1º, dia 2 de novembro, acredito que começará a corrida da altcoin season, né? Tenho a expectativa que até lá o Bitcoin atinja o seu novo topo histórico, que pode ser 75 mil dólares por unidade. Seria um valor bem realista para o Bitcoin agora, ao longo dessa próxima semana final do mês de outubro. Então, eu estou usando aqui as ondas de Gann, tá? As ondas de Gann. E quando nós ultrapassamos essa linha, essa banda superior, e ficamos com o pivô de alta acima desta banda superior, nós temos geralmente uma tendência fortíssima de alta. Neste exemplo aqui, neste gráfico, tendência fortíssima da tendência de alta
da dominância do Bitcoin subir, tá? Ou seja, o Bitcoin pode ganhar bastante valor de mercado. Algumas altcoins vão acompanhar, eu já vou falar quais serão, tá? As que eu acredito que vão acompanhar esse movimento de alta do Bitcoin. Não serão todas, obviamente. E depois, sim, acredito que quando tocar na região dos 56, nós podemos ter um movimento bem violento de altcoin season, tá? Como uma grande queda aí no Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Muito bem, semanal do Bitcoin, eu queria dar uma olhada também no semanal do Bitcoin em relação à média 8 semanal. Então, estamos bem distantes da média 8 semanal. A região que correria o risco de queda do Bitcoin seria se ele perdesse esse fundo aqui, ou seja, 53 mil dólares por unidade. Essa seria uma região que poderia reverter o mercado, certo? E no presente momento, acredito que o Bitcoin vai pegar a estrutura de alta novamente e aí sim começar, talvez, a segurar um pouquinho, fazendo aquela altcoin season famosa, né? Então, a gente tem ainda um novembro bem interessante para o Bitcoin da moedinha da praia e Ethereum também, tá? Pivô de alta maravilhoso, de livro, praticamente não tem como você vender nessa região aqui. Quem vender aqui, que vendeu se fudeu, né? Então vendeu se fudeu. Por quê? Pivô de alta. Na verdade, bem na verdade mesmo, né, fofas? Conforme eu falo para vocês e falo para todo mundo nos podcasts que eu participo, Bitcoin só se compra, não se vende. Então, que você decidiu comprar de Bitcoin, você deixa quieto. Você não vende nunca mais. Porque Bitcoin é um instrumento financeiro que vai te propiciar a liberdade e também, mesmo que tudo vá para o inferno, então que ocorra uma inflação generalizada, você vai estar com o seu capital protegido em Bitcoin, tá? Então, Bitcoin só se compra, não se vende. Então, quando a gente fala de vender aqui, a gente fala de utilizar o gráfico do Bitcoin para especular algumas altcoins. Porque, por exemplo, quando o Bitcoin começa a cair, as altcoins começam a derreter com muito mais violência, muito mais força e muitas delas não voltam. Então, quando eu falo em venda, eu sempre falo direcionada a altcoins, tá? Nunca a Bitcoin. Bitcoin não se vende, na minha opinião. Bitcoin só se compra, não se vende, tá? E quem quiser vender Bitcoin mesmo assim, né? À medida que o preço vai subindo, vai realizando lucros parciais, ou seja, vai se pagando de volta aquele investimento inicial, para pelo menos você dormir tranquilo. Então, vamos dizer que você começou no mercado com 10 mil reais. Esses 10 mil reais em Bitcoin se transformaram em 14, 15. Então vai se pagando de volta aos pouquinhos e retirando, digamos, se pagando de volta o seu caixa, né? Neste exemplo ali, o que eu faria se valesse 15, eu pegaria 5 mil de volta e ficaria exposto ainda em 10, no meu caso, né? Venderia 20%, só 30% do meu capital. Mas, para quem já não depende de ficar vendendo ou comprando bitcoins para pagar contas, vai comprando e acumulando Bitcoin. Bitcoin vai ser a sua reserva de valor. É como se ao invés de você investir o seu dinheiro em poupança, você fica comprando Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Muito bem, que vai se valorizar ao longo dos anos, né? Que vai tendo a se valorizar ao longo do tempo, tá? Então, pivô de alta acima da média de 8, semanal com essa barra falsa aqui de venda, né? Porque isso aqui é uma barra falsa de topo. Na minha opinião, é continuação de extrema alta e valorização do seu patrimônio. Nesse momento, então, quem compra toda semana, uma vez por semana, Bitcoin, vai fazer muito dinheiro nesse ciclo final de alta, tá? Mantenha a opinião de que essa é a melhor estratégia de todas. E o Ether da Massa, fofoletes? Ether da Massa. Hoje vai ter café, hoje vai ter papo de bar, porque eu tô devendo papo de bar aí pra galera já faz um bom tempo, né? Não conseguimos fazer o papo de bar.